Olha, o Evangelho de Lucas é muito mais do que só um texto religioso. É, na verdade, uma baita obra de literatura histórica. E o mais legal, a história de como ele foi criado é tão fascinante quanto a história que ele conta. Então, bora mergulhar nisso para entender como tudo se encaixou. É aqui que a coisa fica interessante, né? Pensa só, como é que se escreve a biografia de uma das figuras mais importantes da história sem nunca ter encontrado essa pessoa? É exatamente isso que a gente vai investigar. Os métodos de um autor que não foi testemunha ocular, que agiu basicamente como um jornalista investigativo da antiguidade. E para entender Lucas, a gente precisa entender que para ele, tudo mesmo, começa e termina em um lugar específico. Ele documentou de forma super meticulosa uma jornada que tinha um destino muito claro. Na verdade, se a gente pegar a segunda metade inteira do livro dele, é uma longa, uma deliberada viagem direto para esse ponto central, Jerusalém. Bom, então vamos lá. Chegou a hora de começar a montar esse quebra-cabeça e entender o grande mistério por trás desse evangelho. Ok, primeiro ponto, e talvez o mais importante. Diferente de outros relatos, este evangelho não foi escrito por alguém que viu tudo acontecer. Não, foi o trabalho de um historiador. É como se ele estivesse juntando as peças da história bem depois dos acontecimentos, sabe? Investigando, provavelmente entrevistando pessoas, compilando fontes, tudo isso para criar a narrativa dele. Mas a pergunta de $1 milhão é: como exatamente ele fez isso? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa investigação de historiador. Então, quando os pesquisadores botaram os 3 primeiros evangelhos lado a lado, eles se depararam com um verdadeiro quebra-cabeça. Tinha muita, mas muita coisa parecida, às vezes palavra por palavra. Mas, ao mesmo tempo, tinha umas diferenças super importantes. E foi essa mistura que levou a uma das teorias mais interessantes sobre como esses textos foram escritos. A solução que a maioria dos estudiosos aceita hoje é a chamada teoria das duas fontes. É bem simples de entender, olha só. Primeiro passo, Lucas pegou o Evangelho de Marcos e usou como um esqueleto, a estrutura principal. Depois, passo 2, ele adicionou vários ditos e ensinamentos que vieram de uma outra fonte, mas que hoje está perdida, e que a galera chama de fonte Q. E por fim, o terceiro passo, ele costurou tudo isso com um material que era só dele, único, que a gente chama de fonte L. E é nessa fonte L, nesse material exclusivo, que a mágica acontece. É daí que vem algumas das histórias mais conhecidas do cristianismo. Pensa só, a parábola do bom samaritano, a do filho pródigo, todas elas são exclusivas de Lucas. É a assinatura dele, sabe? Mostrando o que ele mais valorizava: compaixão, redenção, a história de cada um. E a precisão do Lucas como historiador é algo que impressiona. Tem a história do Sir William Ramsay, um arqueólogo que no começo era super cético. Ele partiu para a pesquisa querendo provar que o livro de Atos, a continuação de Lucas, estava errado. Mas, como ele mesmo admitiu depois, a precisão dos detalhes geográficos, dos nomes, dos costumes, era tanta que ele foi convencido pelo contrário. Ele concluiu que a narrativa mostrava uma verdade maravilhosa. A própria evidência convenceu o cara de que Lucas era, sim, um historiador de primeira. Ok, então a gente já viu como Lucas escreveu. Foi um trabalho de detetive, de historiador. Mas agora a gente precisa entender o porquê. Qual era a mensagem dele? O que ele queria passar? É aí que a gente entra na visão dele, uma visão voltada para os excluídos. E isso é super importante de entender. Lucas não era só um colecionador de histórias. Ele era um teólogo com uma mensagem muito clara. Ele escolheu a dedo o que ia contar, organizou tudo de um jeito específico para destacar uma perspectiva que, gente, para a época dele, era radical, bem radical. E os temas dele deixam essa visão bem clara. Repara só como ele sempre, consistentemente, dá voz aos marginalizados, os pobres, as mulheres, que eram figuras quase invisíveis em outras narrativas, e as histórias pessoais de gente comum. Para Lucas, a mensagem era para todo mundo, era algo profundamente inclusivo. Quer ver um exemplo prático disso? É só comparar as parábolas. Olha que interessante. Enquanto o Evangelho de Mateus foca muito no conceito abstrato do reino dos céus, Lucas traz a coisa para a terra. As parábolas dele são sobre pessoas. Pessoas de carne e osso, com seus dilemas, suas lutas e suas escolhas morais. E esta citação aqui resume a visão dele de um jeito perfeito. O propósito divino operava nas vidas de homens e mulheres humildes, pois Deus se importa também com as pessoas de menos influência. É isso. Para Lucas, a grande história de Deus acontece na vida das pessoas que a sociedade geralmente ignora. E para a gente fechar, qual é o legado disso tudo? O que ficou da obra de Lucas? Vamos ver como a história que ele contou foi de fato pensada para durar. Lembra que a gente falou de Jerusalém lá no começo? Pois é.
Para Lucas, a cidade não é só um cenário, um pano de fundo, é o ponto alto, o clímax da obra dele, que na verdade tem 2 volumes, o Evangelho e o Livro de Atos. Tudo na história caminha para Jerusalém e, depois, a partir de lá, a mensagem se espalha para o resto do mundo. E essa escolha de focar em Jerusalém se mostrou quase profética. Se a gente olhar para essa linha do tempo, dá para ver que a cidade continuou sendo um centro nevrálgico da história mundial por milênios. E isso só mostra o peso da escolha de Lucas, né? A relevância da cidade ao longo do tempo só amplifica a importância da narrativa que ele construiu. Então fica aqui uma reflexão para a gente terminar. Sabendo de tudo isso, que Lucas não foi só um cara que anotou fatos, mas sim um autor super habilidoso, um historiador cuidadoso e um teólogo com uma visão muito clara, como isso muda a forma como a gente lê uma das histórias mais influentes de todos os tempos? Fica aí a pergunta.